Muito boa noite, queridos irmãos e irmãs, muito bem-vindos a mais este nosso culto. A comunidade pode se sentar. É uma grande alegria podermos novamente ter a nossa casa, podemos dizer cheia, pelo limite que nós temos hoje por lei. Claro que em breve, com a graça de Deus, nós teremos ela cheia de verdade, mas é muito bom tê-los novamente aqui, saber também que os nossos irmãos e irmãs que não podem estar aqui conosco, nos acompanham em casa. E o nosso desejo é que Deus, nesta noite, nos abençoe neste culto, que a sua palavra venha encher os nossos corações, nos dar a certeza que nos momentos mais difíceis, Deus está conosco, nos dando o seu socorro. Nós vamos iniciar agora, o nosso momento de culto ouvindo um hino. Ó Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo, na certeza de que temos vida em Ti, em Teu nome nos reunimos e a Ti invocamos para que Te faças presente junto a nós neste culto, para a honra, louvor e glória do Teu santo nome. Estimados irmãos e irmãs, o nosso costume de fazer a confissão de pecados diante de Deus no culto é baseado em Sua palavra, que diz: se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Mas se confessarmos os nossos pecados a Deus, Ele cumprirá a sua promessa e fará o que é justo, perdoará os nossos pecados e nos limpará de toda a maldade. Vamos, pois, agora fazer a confissão das nossas faltas e pecados diante de Deus, suplicando-lhe que, em nome de Jesus Cristo, nos conceda o seu gracioso perdão. Santo Deus e eterno Pai,
Conhecemos de perto nossos pecados cometidos contra ti e contra o nosso próximo. Pecamos por pensamentos, palavras, atos e omissões. Eles nos perturbam e nos deixam angustiados. Merecemos o teu castigo nesta vida e na eternidade. Porém, Senhor, tem compaixão de nós e não nos condenes. Perdoa-nos por amor de Jesus, teu amado Filho, que foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou para nos dar uma nova vida em sua companhia. Ergue-nos e auxilia-nos para esta nova vida, com a assistência do teu Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, tendo, pois, confessado os nossos pecados, desejando o perdão de nosso Deus, agora, cada um de nós, individualmente, pode ouvir as consoladoras palavras do nosso Salvador Jesus Cristo. Tem bom ânimo, os teus pecados estão perdoados. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Nós vamos agora fazer a leitura responsiva do Salmo para este nosso culto, Salmo número 50. Aleluia, louvem a Deus no seu templo, louvem o seu poder que se vê no céu. Louvem o Senhor pelas coisas maravilhosas que tem feito. Louvem a sua imensa grandeza. Louvem a Deus com trombetas, louvem com harpas e liras. Louvem o Senhor com pandeiros e danças. Louvem com harpas e flautas. Louvem a Deus com pratos musicais, louvem bem alto com pratos sonoros. Todos os seres vivos louvem o Senhor. Aleluia. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Santo Espírito, como era no princípio, agora e por todo sempre há de ser. Amém. Amado e eterno Deus, que enviastes o teu Filho ao mundo, demonstrando assim a tua preocupação e o teu cuidado por cada um de nós, te pedimos que não nos abandones no deserto desta vida, mas continues vindo ao nosso encontro para nos dar paz e segurança. Ouve-nos por amor de Jesus Cristo, teu Filho, nosso Senhor, que vive e reina contigo e com o Espírito Santo, um só Deus para todos sempre. Amém. Pode sentar-se, nós vamos ouvir mais um hino.
Neste momento nós vamos ouvir esta palavra do nosso Deus, iniciando com a nossa primeira leitura, tradicionalmente a leitura do Antigo Testamento, mas que nesse período entre Páscoa e Pentecostes sempre é substituída por uma leitura do livro de Atos dos Apóstolos, e é exatamente sobre essa leitura também que nós vamos meditar nesta noite, Atos capítulo 8, do versículo 26 até o versículo 40. Diz assim o nosso texto: Um anjo do Senhor disse a Filipe: Apronte-se e vá para o sul, pelo caminho que vai de Jerusalém até a cidade de Gaza. Pouca gente passava por aquele caminho. Filipe se aprontou e foi. No caminho ele viu um eunuco da Etiópia que estava voltando para o seu país. Esse homem era alto funcionário, tesoureiro e administrador das finanças da rainha da Etiópia. Ele tinha ido a Jerusalém para adorar a Deus. Na volta, sentado na sua carruagem, ele estava lendo o livro do profeta Isaías. Então o Espírito Santo disse a Filipe: Chegue perto da carruagem e acompanhe-a. Filipe correu para perto da carruagem e ouviu o funcionário lendo o livro do profeta Isaías. Aí perguntou: O senhor entende o que está lendo? Como posso entender se ninguém me explica? Respondeu o funcionário. Então convidou Filipe para subir e sentar-se com ele na carruagem. A parte das escrituras sagradas que o funcionário estava lendo era esta: Ele era como um cordeiro que é levado para ser morto. Era como uma ovelha que fica muda quando cortam a sua lã. Ele não disse nada. Foi humilhado e foram injustos com ele. Ninguém poderá falar a respeito de descendentes dele, já que a sua vida na terra chegou ao fim. O funcionário perguntou a Filipe: Por favor, me explique uma coisa. De quem é que o profeta está falando isso? É dele mesmo ou de outro? Então, começando com aquela parte das Escrituras, Filipe anunciou ao funcionário a boa notícia a respeito de Jesus. Enquanto estavam viajando, chegaram ao lugar onde havia água. Então o funcionário disse: Veja, aqui tem água. Será que eu não posso ser batizado? Filipe respondeu: Se o senhor crê de todo o coração, é claro que pode. E o funcionário disse: Sim, eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Ele mandou parar a carruagem, os dois entraram na água e Filipe o batizou ali. Quando eles estavam saindo da água, o Espírito do Senhor levou Filipe embora. O funcionário não viu mais Filipe, porém continuou a sua viagem cheio de alegria. De repente, Filipe se encontrou na cidade de Azoto e seguiu viagem, anunciando o evangelho por todas as cidades até chegar a Cesareia. Essas são as palavras do livro de Atos. Leitura da Epístola, primeira carta de João, capítulo 4, do versículo 1 até o versículo 11. João escreve assim: Meus queridos amigos, não acreditem em todos os que dizem que têm o Espírito de Deus. Ponham à prova essas pessoas para saber se o Espírito que elas têm vem mesmo de Deus, pois muitos falsos profetas já se espalharam por toda a parte. É assim que vocês poderão saber se de fato o Espírito é de Deus. Quem afirma que Jesus Cristo veio como um ser humano tem o Espírito que vem de Deus. Mas quem nega isso a respeito de Jesus não tem o Espírito de Deus. O que ele tem é o Espírito do inimigo de Cristo. Vocês ouviram dizer que esse Espírito viria, e agora ele já está no mundo. Meus filhinhos, vocês são de Deus e têm derrotado os falsos profetas. Porque o Espírito que está em vocês é mais forte do que o Espírito que está naqueles que pertencem ao mundo. Eles falam das coisas do mundo, e o mundo os ouve porque eles pertencem ao mundo. Mas nós somos de Deus. Quem conhece a Deus nos ouve, mas quem não pertence a Deus não nos ouve. É desse modo, então, que podemos saber a diferença que existe entre o Espírito da verdade e o Espírito do erro. Queridos amigos, amemos uns aos outros, porque o amor vem de Deus. Quem ama é filho de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não o conhece, pois Deus é amor. Foi assim que Deus mostrou o seu amor por nós. Ele mandou o seu único filho ao mundo para que pudéssemos ter vida por meio dele. E o amor é isso. Não fomos nós que amamos a Deus, mas foi ele que nos amou e mandou o seu filho para que, por meio dele, os nossos pecados fossem perdoados. Amigos, se foi assim que Deus nos amou, então nós devemos nos amar uns aos outros. Essas são as palavras da epístola, e agora nós vamos ouvir o texto do Santo Evangelho. Convido a comunidade a se colocar de pé
Evangelho conforme João, capítulo 15, do versículo 1 até o versículo 8. Esse texto bastante conhecido, onde Jesus se coloca como a videira verdadeira, e o evangelista registra assim. Jesus disse: Eu sou a videira verdadeira e o meu Pai é o lavrador. Todos os ramos que não dão uvas, ele corta, embora eles estejam em mim. Mas os ramos que dão uvas, ele poda, a fim de que fiquem limpos e deem mais uvas ainda. Vocês já estão limpos por meio dos ensinamentos que eu lhes tenho dado. Continuem unidos comigo e eu continuarei unido com vocês. Pois assim como o ramo só dá uvas quando está unido com a planta, assim também vocês só podem dar fruto se ficarem unidos comigo. Eu sou a videira e vocês são os ramos. Quem está unido comigo e eu com ele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Quem não ficar unido comigo será jogado fora e secará. Será como os ramos secos que são juntados e jogados no fogo, onde são queimados. Se vocês ficarem unidos comigo e as minhas palavras continuarem em vocês, vocês receberão tudo o que pedirem. E a natureza gloriosa do meu Pai se revela quando vocês produzem muitos frutos e assim mostram que são meus discípulos. Essas são as palavras do Santo Evangelho. Nós vamos agora confessar a nossa fé no nosso Deus triuno com as palavras do Credo Apostólico. Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. A comunidade pode se sentar, nós vamos agora ouvir mais um hino em preparação à nossa mensagem. Sabe quando estou de pé.
Que a graça e a paz do nosso Deus, do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do seu Santo Espírito, que nos acompanha todos os dias da nossa vida, nos piores e nos melhores momentos, também nos acompanhe nesse momento em que nós queremos meditar na sua santa palavra. Amém. Podem sentar-se. Queridos irmãos, queridas irmãs, uma pergunta rápida e rasteira para iniciar essa mensagem. Qual é o maior desejo que você tem? Uma palavra. Alguém quer dizer? Sossego, paz. Alguém disse alguma coisa? Saúde, coisas muito importantes. Alguns anos atrás, uma blogueira fez essa pergunta na internet. Colocou assim: se você pudesse dizer em uma palavra o que você mais deseja, o que seria? Alguém se arrisca a dizer qual foi a resposta mais dada pelos leitores do blog dessa moça? Sucesso? Não foi sucesso. Dinheiro também não foi dinheiro. Foi felicidade. As pessoas querem ser felizes. Uma pesquisa feita por um instituto americano mostrou que 2/3 da população americana não se consideram pessoas felizes. Ah, pastor, mas está falando dos Estados Unidos. E é por isso que eu estou falando. Porque nós estamos falando de um país miserável, de terceiro mundo. Estamos falando da maior potência mundial, onde imagina-se que as pessoas são felizes. Onde se tem acesso à tecnologia, onde se tem acesso a tratamentos médicos de última geração e assim por diante. 2/3 da população americana não se consideram pessoas felizes. Felicidade é algo importante na nossa vida. O que foi falado, sucesso, dinheiro, saúde, paz, sossego, tudo isso é importante. E tudo isso, muitas vezes, colabora também para que nós sejamos pessoas felizes. Você, querido irmão, querida irmã, você está em busca da felicidade? Você também procura a felicidade? Talvez você esteja em busca da felicidade, talvez você sinta aquela sensação no seu coração de que você nunca vai encontrar a felicidade. Todas as pessoas do mundo buscam a felicidade. Todos nós estamos atrás desse algo mais que falta na nossa vida, dessa peça que falta para completar o quebra-cabeça, para dizermos finalmente, agora eu sou uma pessoa plenamente feliz. Isso é muito característico do ser humano. Existe um escritor, pensador, professor, também teólogo irlandês, muito conhecido, chamado C.S. Lewis. Alguém já ouviu falar dele? Ele é muito importante. Ele que escreveu o livro Crônicas de Nárnia e tantos outros livros e tratados teológicos. Esse pensador, teólogo, enfim, ele reconheceu que essa busca pela felicidade faz parte da nossa natureza humana. Que nós estamos sempre buscando e imaginando, e nós, lá no fundinho, sabemos que em algum momento, em algum tempo, haverá felicidade. Em algum lugar há tempos melhores para nós seres humanos. E ele chama essa busca incessante pela felicidade de velha dor. Eu pergunto, você tem essa velha dor dentro de você? Você tem essa busca constante pela felicidade? Tantas vezes nós até nos sentimos um pouco felizes, mas quantas vezes nós olhamos ao nosso redor, mesmo estando rodeado de pessoas, nós nos sentimos emocionalmente sozinhos? Talvez nós enxerguemos o mundo como um deserto, como um lugar sem vida, vazio, sem nada daquilo que nós realmente precisamos e buscamos para a nossa vida. Enfim, nós buscamos a felicidade, mas nós não encontramos ela e muitas vezes nós nem temos pista de onde ela está. E eu preciso nesse momento dizer para vocês que
Mesmo que você enxergue a sua vida como um deserto, você precisa ter certeza que mesmo nesse deserto, Deus vem ao seu encontro. Deus te socorre, Deus te oferece a felicidade verdadeira. E eu vou dar um exemplo. Muitos e muitos anos atrás, depois que Jesus ressuscitou e subiu aos céus, havia um homem africano que estava no deserto viajando de volta para sua casa na Etiópia. Ele era um homem devoto, era um homem que hoje nós chamaríamos de uma pessoa espiritual. E o que é uma pessoa espiritual? Uma pessoa espiritual é aquela pessoa que sabe que existe algo mais. Pessoas espirituais acreditam que a nossa vida não se resume a este plano. A nossa vida vai muito além das coisas materiais. O problema dessa pessoa espiritual que nós dizemos é que geralmente essas pessoas buscam dentro de si um sentido para a vida. Buscam dentro de si a felicidade verdadeira. E qual é o problema disso? O problema é que é exatamente aquilo que está dentro de nós que nos causa tanta infelicidade, que traz essa confusão e esse vazio para a nossa vida. Porque dentro de nós, como diz a palavra de Deus, não habita bem algum. E essa busca interior pela verdadeira felicidade é uma busca no deserto. É uma busca onde certamente nós não encontraremos a resposta para aquilo que nós buscamos. Mas vamos voltar a falar deste homem, deste etíope. Ele era um homem espiritual, ele havia ido até Jerusalém para adorar a Deus. Ele tinha dentro dele aquela velha dor, aquela busca pela felicidade. E nessa sua viagem de volta, ele estava lendo o antigo livro do profeta Isaías. E ele tentava descobrir o que significavam as palavras. Ele era como um cordeiro que é levado para ser morto. Era como uma ovelha que fica muda quando cortam a sua lã. Ele não disse nada. Foi humilhado e foram injustos com ele. Ninguém poderá falar a respeito de descendentes dele, já que a sua vida na terra chegou ao fim. O profeta Isaías estava falando a respeito de alguém. E aquele homem etíope queria saber de quem que ele estava falando. Quem era essa pessoa a quem o profeta Isaías se referia? E foi neste momento que Deus invadiu o deserto. Deus chamou Filipe. Disse para Filipe, um anjo do Senhor disse a Filipe, apronte-se e vá para o sul pelo caminho que vai de Jerusalém à cidade de Gaza. Pouca gente passava por aquele caminho. Aqui nós precisamos nos ater a um detalhe para nós entendermos a dimensão do que está acontecendo. Os seguidores de Jesus, após a sua ressurreição, após sua subida aos céus, eles sofreram perseguição em Jerusalém. E eles estavam fugindo para o norte. Mas Deus sabia que existia um homem no deserto que precisava de ajuda. E Deus queria oferecer ajuda. Por isso ele manda Filipe fazer o caminho contrário. Ele não vai para o norte, ele vai para o sul. Ele enfrenta não só o deserto, mas ele enfrenta o perigo por causa da perseguição aos cristãos. E então, quando Filipe se aproxima, chega ali naquele deserto, diz o texto que o Espírito Santo disse a ele, chegue perto da carruagem e acompanha. E Filipe correu para perto da carruagem e ouviu o funcionário lendo o profeta Isaías. Aí perguntou, o senhor entende o que está lendo? Como posso entender se ninguém me explica? Respondeu o funcionário. Então, convidou Filipe para subir e sentar-se com ele na carruagem. Veja que coisa interessante acontece nessa história. Filipe se encontra com este alto funcionário da rainha da Etiópia. Claro, ele foi mandado por Deus, foi levado pelo Espírito Santo àquele lugar. Até porque esses dois personagens, eles naturalmente não se encontrariam na vida diária. Eles eram pessoas muito diferentes, de mundos e lugares muito diferentes. Esse funcionário da rainha da Etiópia, ele estava literalmente no deserto, no caminho de volta à sua terra, na África.
E, de forma figurada, ele também estava no deserto da vida, buscando respostas, buscando a felicidade verdadeira. E neste momento exato ele estava lendo a Bíblia, tentando entender o que o profeta dizia. E foi ali que Deus o encontrou. Deus foi ao encontro deste homem, deste etíope, ali no deserto, ali onde ele estava. O que isso significa para você individualmente? Pense bem. Dê um nome para o seu deserto. Qual é o motivo de confusão, de tristeza, de frustração na sua vida? Qual é o nome do seu deserto? Você está deprimido? Está com o coração partido? Você se sente esquecido e abandonado pelas pessoas ao seu redor? Você perdeu seu emprego? Você perdeu um familiar? Uma pessoa muito querida? Qual é o mal que te atormenta hoje? Qual é o nome do seu deserto? Queridos irmãos, queridas irmãs, visualize esse deserto da sua vida e tenha certeza, é ali que Deus te busca. É ali no seu deserto que Ele vai ao seu encontro, te estende a mão. Talvez seja exatamente por isso que cada um de vocês está aqui neste culto hoje ouvindo essa mensagem. Talvez os nossos irmãos em casa estejam ouvindo essa mensagem exatamente por isso, porque Deus quer te falar que é aí no deserto da sua vida que Ele vem ao seu encontro. E Ele quer te dar a certeza que o deserto não é o lugar onde você se perde. O deserto é o lugar onde você é encontrado por Deus. É o lugar onde Deus demonstra para você o amor e o cuidado que Ele tem por cada um de nós. Deixa eu te contar uma boa notícia. É no deserto que Deus faz a sua melhor obra. Vamos ouvir o que aconteceu, relembrar, o texto que nós ouvimos há pouco. Filipe pergunta para aquele alto funcionário, ou melhor, o alto funcionário pergunta para Filipe, por favor, me explique uma coisa, de quem é que o profeta está falando isso? É dele mesmo ou de outro? Então, começando por aquela parte das Escrituras, Filipe anunciou ao funcionário a boa notícia a respeito de Jesus. Enquanto estavam viajando, chegaram a um lugar onde havia água. Então o funcionário disse, veja, aqui tem água. Será que eu não posso ser batizado? Ele mandou parar a carruagem, os dois entraram na água, Filipe o batizou ali. E quando eles estavam saindo da água, o Espírito do Senhor levou Filipe embora. O funcionário não viu mais Filipe, porém continuou a sua viagem cheio de alegria. Que história bonita, porque mostra que este etíope, esse alto funcionário da rainha, ele encontrou a resposta para a sua busca pela felicidade. A resposta estava nas boas novas a respeito de Jesus que Filipe contou para ele. A verdadeira felicidade, a solução para essa velha dor que nós sentimos em nosso coração, não está nas coisas que nós temos, não está naquilo que as pessoas pensam a nosso respeito, não está naquilo que nós fazemos, não está na nossa condição física ou financeira. A verdadeira felicidade está em Jesus e no seu amor que Ele tem por cada um de nós. Em Cristo, nós somos nova criatura. O que era velho se foi. Nós temos uma nova vida no perdão que Jesus nos oferece. Eu gostaria que vocês gravassem bem isso. No deserto, Deus te socorre. É lá no deserto que Deus faz a sua melhor obra. Deus faz o seu melhor trabalho quando nós, os seus filhos, enfrentamos os piores momentos das nossas vidas. É ali na dor que Deus vem e estende a sua mão. E foi assim que Ele sempre agiu. Quando as pessoas enfrentaram as maiores dificuldades, Deus estava lá para socorrer. Vamos lembrar o texto do Antigo Testamento que nos conta a história do povo de Israel liderado por Moisés. Eles saem da escravidão do Egito e vão para onde? Vão para o deserto. E lá no deserto o povo enfrenta tantas e tantas dificuldades, mas Deus cuida. Deus manda o maná dos céus, Deus manda codornizes para o povo comer.
Deus dá água fresca para o povo beber a partir de uma rocha. Deus faz o seu melhor trabalho no deserto. Que tal nos lembrarmos do profeta Elias? O profeta Elias estava fugindo da perseguição da rainha Jezabel. Ele cai em depressão, ele perde toda a esperança, ele desanima e ele vai para o deserto e ele deita no deserto esperando a morte. E é ali no deserto que Deus o encontra. Deus o chama, o leva para a segurança de uma caverna nas montanhas. E lá diz o texto que a voz suave de Deus sussurrou promessas de esperança, promessa de paz e libertação. E é claro, nós não podemos deixar de lembrar do mais importante. O nosso Senhor Jesus Cristo, que no deserto enfrentou o diabo cara a cara. O diabo usou todas as suas armas, testou Jesus até o limite, mas Jesus não cedeu. Jesus continuou firme, mandou embora Satanás pelo poder da palavra de Deus. E assim Jesus deu mais um passo rumo ao deserto final da sua vida. Ser crucificado fora da cidade de Jerusalém. Num lugar onde ninguém queria ir, um lugar chamado Gólgota, ou o Monte da Caveira. Lá no deserto, Deus faz a sua melhor obra. E Jesus grita, está consumado. A melhor e mais importante obra de Deus foi realizada lá no deserto. Os nossos pecados foram pagos por Jesus na cruz. O perdão e a graça de Deus agora são nossos. De graça. A morte, que é o maior dos nossos inimigos, foi vencida. Então, queridos irmãos e irmãs, qual é o próximo passo rumo à felicidade verdadeira? Vamos lembrar alguns detalhes dessa história que nós ouvimos hoje. Filipe e esse alto funcionário da rainha da Etiópia. Vejam que os dois deram ouvidos a Deus. Você, querido irmão e irmã, está preparado para dar ouvidos a Deus? Para se submeter àquilo que Deus tem a dizer a respeito do seu modo de vida? Ambos confiaram a Deus. Ambos seguiram a Deus. Será que você pode fazer isso? Lembre que confiar e seguir a Deus implica muitas vezes em uma autonegação, em deixarmos os nossos propósitos de lado e olharmos para os propósitos de Deus para a nossa vida. E finalmente, rumo à felicidade verdadeira, Deus nos convida a compartilharmos a alegria que Ele nos dá diariamente. Veja que Filipe foi levado por Deus a estar ao lado de uma pessoa que necessitava ouvir a mensagem que ele, Filipe, já conhecia. Filipe esteve ao lado, conviveu com essa pessoa, compartilhou a sua alegria da salvação em Jesus Cristo. Será que nós estamos hoje preparados e prontos e também dispostos a nos colocar ao lado dos necessitados e compartilhar aquilo que Deus nos tem dado? Curiosidade a respeito deste eunuco etíope. A palavra de Deus não fala mais a respeito, mas a tradição da igreja fala um pouco do que ele fez. Nós precisamos lembrar que ele não tinha recursos, ele era uma pessoa que não teria família, ele ainda era um escravo. Apesar de ser um alto funcionário administrador, ele era um escravo. Mas mesmo assim ele não ficou calado. Ele voltou para a sua terra e mudou a sua nação. É interessante que a igreja cristã lá na Etiópia, ela continua crescendo. E é interessante que a igreja luterana na Etiópia é uma das maiores igrejas luteranas do mundo. E se nós formos pesquisar esta fé tão pulsante neste país, nós vamos rastrear esta fé, provavelmente, com certeza, nós vamos chegar a este eunuco da história que nós ouvimos hoje. Você, querido irmão, querida irmã, está disposto a compartilhar a felicidade que Deus te dá? Lembre-se que você passa por sofrimentos. Mesmo lá
no deserto da sua vida, Deus te dá boas novas. E Ele quer que você compartilhe essas boas novas com as pessoas. Pode ser apenas uma pessoa, pode ser uma família, pode ser a sua vizinhança, pode ser um país inteiro. Nós não devemos e não podemos subestimar o que Deus pode e quer fazer por nós e também através de nós. Essa história do eunuco e do Filipe nos mostram como nós podemos ter aliviado esta velha dor dentro de nós, esta busca pela felicidade. Nós podemos e devemos olhar para Jesus Cristo e sua obra. Ali está a resposta para a verdadeira felicidade. E sempre lembrar, no deserto, Deus te socorre, lá Ele te encontra. Lá é onde o nosso Senhor faz o seu melhor trabalho. Isso é motivo de grande alegria. E isso é motivo mais do que suficiente para que nós também sejamos mensageiros desta verdadeira felicidade que só Cristo pode nos dar. Amém. Que a paz e o amor de Deus, que é muito maior do que a nossa razão humana consegue compreender, guarde os nossos corações e mentes para a vida eterna em Cristo Jesus. Amém. Cria em mim, ó Deus, um puro coração e renova em mim o espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com um voluntário espírito. Amém. Podem sentar-se. Nós vamos agora ouvir mais um louvor. Graças dou por essa vida, pelo bem que revelou. Graças dou por meu futuro e por tudo que passou, pelas bênçãos derramadas, pela dor e na aflição, pelas graças reveladas. Graças dou por teu perdão, graças pelo azul celeste e por nuvens que há também, pelas rosas no caminho e os espinhos que elas têm, pela escuridão da noite, pela estrela que brilhou, pela prece respondida e a esperança que falhou, pela cruz e o sofrimento e a feliz ressurreição, pelo amor que é sem medida, pela paz no coração, pela lágrima vertida, pelo consolo que é sem par.
Convido a comunidade a se colocar de pé. Convido os nossos irmãos e irmãs que nos acompanham em casa, juntos, levarmos os nossos corações ao nosso Deus neste momento de oração. Queremos colocar diante dele toda a nossa gratidão, também colocar diante dele o nosso coração amargurado, nosso coração quebrantado, sabendo que ele conhece os desertos pelos quais nós passamos, ele está lá para nos estender a mão. Nós vamos orar. Bondoso Deus, nós te louvamos, pois na grandeza da tua graça enviastes o teu Filho Jesus, que venceu por nós o pecado e a morte. Por sua gloriosa ressurreição, agora ele está ao teu lado direito, onde nos prepara lugar para morarmos contigo. Senhor Jesus, nos ensinastes que tu és a videira verdadeira e nós os teus ramos. Estamos unidos a ti desde o batismo e pela tua palavra. Que nada neste mundo interrompa este nosso vínculo. Firmados na tua graça e no teu amor, ajuda-nos a ser fiéis a ti em todos os momentos. Torna-nos ramos que produzam muitos e bons frutos. E quando a tua igreja passar por sofrimentos, lembra de que o teu Pai é o lavrador que amorosamente cuida da sua vinha. Amado Pai, nossos corações estão cheios de alegria por teres concedido mais um ano de vida às nossas irmãs, a Salete e a Cleri, no dia 29, também a Marlene, no dia de hoje. Guarda essas tuas filhas com as tuas poderosas e bondosas mãos e guia-as no teu caminho rumo à vida eterna. Querido e amado Deus, estamos vivendo tempos difíceis por causa da pandemia. Muitos choram a morte de seus queridos, muitos perderam a fonte de renda, outros estão apreensivos, aguardando resultados de exames ou notícias de familiares e amigos hospitalizados. Hoje nós lembramos especialmente de pedir em favor da tia Mariluz, que está internada lá em Erechim, que está necessitando tanto dos teus cuidados. Esteja com ela, esteja com os médicos, esteja com os enfermeiros, também com seus familiares. Dê tranquilidade, dê paciência e, acima de tudo, fé em ti e no teu cuidado. Estamos certos de que nos amparas e que os teus propósitos são soberanos. Por isso, ensina-nos a tua vontade e ajuda-nos a vivê-la em amor para com todos. Diante do ódio e da violência que crescem com a pandemia, dá-nos coragem para testemunhar o teu amor. Diante da fome, que toma proporções alarmantes, ajuda-nos a repartir o alimento que de ti recebemos. Que a tua mão nos proteja desta doença e traga paz para a nossa alma e o ânimo nas horas difíceis. Para quem chora, quem sente dor, tristeza e doenças, conforta-os com a certeza de que lá nos céus enxugarás todas as lágrimas dos olhos, que lá não haverá mais morte nem tristeza, nem choro nem dor. Guarda-nos firmes na esperança do nosso encontro contigo na cidade santa. Por Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Nosso Senhor Jesus Cristo, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai e comei, isto é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória minha. De modo semelhante, também depois da ceia, tomou o cálice e, tendo dado graças, o entregou, dizendo: Bebei todos deste, este cálice é o novo testamento no meu sangue, que é derramado por vós para a remissão dos pecados. Fazei isso todas as vezes que o beberdes, em memória minha. Que a paz do nosso Senhor esteja com cada um de vocês, hoje e sempre. Amém. E que o Cordeiro de Deus, que foi morto por cada um dos nossos pecados, tenha piedade de nós e nos conceda a sua paz. Podem sentar-se? Nós convidamos os nossos irmãos e irmãs comungantes a virem à ceia do Senhor, lembrando aí o nosso protocolo nesse tempo de pandemia.
pessoa chega aqui, nós temos o copinho com a hóstia e o copinho com vinho. A pessoa se serve aqui e ali ao lado baixa a máscara, então come o pão, bebe o vinho e depois então nós convidamos o próximo a vir. Nós iniciamos aqui sempre pela minha esquerda, que já é a mão. Enquanto isso nós ouvimos um louvor. Bem-vindos à Ceia do Senhor. Vem reinar
tua presença eu amo estar, em tua presença. Oh, como eu te amo, Jesus. Eu amo estar em tua presença. O apóstolo Paulo nos diz que todas as vezes que participamos da ceia do Senhor, comemos este pão, bebemos este cálice, nós também testemunhamos ao mundo a morte de Cristo na cruz para nos dar perdão dos pecados. Por isso nós vamos agradecer ao nosso Deus. Amado Pai Celeste, nós te louvamos imensamente por mais esta oportunidade que nos destes de recebermos a tua santa ceia. Pedimos, ó Pai, pela tua graça, que esta ceia nos fortaleça a fé em ti, que ela aumente em nosso coração o amor para com as pessoas que tu colocasses em nossas vidas, e que nos faça viver a cada novo dia a certeza de estarmos um dia contigo nos céus. Por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Recebam todos a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. 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 Podem sentar-se. Muito boa noite novamente a todos, muito bem-vindos ao nosso culto. É uma alegria imensa ter cada um de vocês aqui na casa de Deus. Eu fico muito feliz e emocionado por podermos novamente retomarmos os cultos presenciais. Eu tenho medo da minha reação quando for tudo liberado, quando esses bancos estiverem cheios aqui. Com certeza vai ser uma alegria, uma emoção muito grande. Mas cada conquista que nós temos, não como indivíduos, mas como sociedade, como igreja, é um motivo de grande alegria nós louvarmos ao nosso Deus. E é um motivo de grande alegria também entendermos e buscarmos entender o que Deus tem nos preparado e o que Deus quer nos ensinar com essa pandemia, né? Uma das coisas, eu digo por mim, eu acho que eu já tinha conversado com alguns membros da comunidade, que a minha comunidade de origem lá de Cacoal, já há muitos anos que eles transmitem cultos pela internet. E eu sempre pensei, né, poxa, a gente poderia fazer, mas eu sempre pensei também, às vezes o nosso culto, a nossa comunidade é tão pequena, as coisas são tão íntimas, né? Às vezes eu exponho família em mensagem, né? E depois o Éder e a Vanessa, o Éder e a Nicole brigam comigo lá depois, mas tudo bem. E de repente Deus falou assim, não, Márcio, vamos lá, vamos mandar esses cultos aí para o mundo. E é uma alegria sabermos que nós temos pessoas acompanhando, claro, os membros da comunidade que não podem estar aqui, mas também nossos irmãos e irmãs na fé em vários lugares do Brasil. E é uma grande alegria podermos saber que não fisicamente, mas em pensamento e pela fé também estamos reunidos num número maior do que estamos aqui hoje. Que Deus continue nos abençoando. Já agradeço aí o Murilo e o Ricardo que têm nos auxiliado na melhoria das nossas transmissões, né? Também nos ajudado em outras coisas aí. Agradeço a eles que vieram aí 2h da tarde, estavam aí hoje, né, no trabalho. Sempre bom ver como o povo de Deus está sempre se oferecendo e dedicando os seus dons ao trabalho do Reino de Deus. E nós sabemos que sei que tem pessoas aí ansiosas, esperando, né, tudo voltar ao normal. Estava comentando que a família do Ricardo e da Rosane estão chegando agora e estava comentando hoje de tarde, né? Tem a escala aqui para o altar, para as flores, para a leitura, o cafezinho. E eu sei o quanto isso faz falta para a gente, né? Sei o quanto faz falta a gente pegar o
o informativo, que está de férias já 1 ano e pouco, né? E olhar lá, poxa, esse mês, tais dias, eu estou lá para oferecer meus dons ao trabalho do reino de Deus. No seu tempo, tudo vai voltar ao normal. Agradeço novamente a todos que estiveram aqui, nossos irmãos que acompanham em casa. Lembrando novamente que, né, com uma resolução da diretoria para nós evitarmos contato com o dinheiro antes de participarmos da Santa Ceia, nós temos feito o nosso momento das ofertas no final do culto, né, não lá depois da mensagem. Então, neste momento, eu convido as pessoas que estiverem preparadas, né, para fazer a sua oferta, os nossos irmãos e irmãs que estão aqui, podem fazê-lo enquanto toco o hino final, e aqueles nossos irmãos que não vêm à casa de Deus, mas muitos têm usado a conta da comunidade também para fazer as suas ofertas. Também irmãos que não são da comunidade, que queiram auxiliar no trabalho do Reino de Deus, através desta comunidade aqui em Curitiba, fiquem à vontade também, nós temos os dados ali no final do culto. Então, depois nós nos cumprimentamos do jeito que dá aqui na saída, desejando a todos um abençoado domingo, uma abençoada semana. Nossos irmãos e irmãs em casa também tenham um abençoado domingo, uma abençoada semana. Terça e quinta, nossos devocionais, e na quarta-feira o nosso culto. Lembrando que o culto de quarta sempre é preferencial para o pessoal acima de 60 anos. Obviamente, né, que outras pessoas que queiram participar conosco também podem vir na quarta-feira. Só fazer a sua inscrição para que a Santa Ceia possa ser preparada da melhor forma. Então nós vamos agora ouvir o hino final e depois nós nos cumprimentamos na saída. Boa noite a todos. Em paz e com perdão, despede a tua grei, que de alma e coração observa a tua lei. Ensina-nos, Senhor, em tua luz andar, viver em santo amor e sempre o praticar.